Marketing, the podcast. Apoio Bananalhama. Inteligência artificial, criatividade de verdade e soluções reais para transformar seu marketing. Chega de perder tempo criando conteúdo, nós fazemos isso por você. Saiba mais em bananalhama.com. Fala pessoal, vamos a... Olha que exceção hoje eu gravando com vocês de dia. Eu nunca gravo de dia, eu sempre gravo à noite, pelo menos Brasil. Nesse episódio eu preciso comentar isso, né? Aqui eu sempre gravo de dia, de noite, hoje de dia especialmente, mas é porque a gente não pode perder alguns convidados, né? Então a gente também tem que se adequar aqui para que esses convidados, que são maravilhosos, tá? Venham aqui, contribuam para o marketing de podcast, que contribuam aí pro programa. E hoje, poxa, eu nem sei como agradecer a apresentação internacional. Uma hora eu começo a falar francês aqui para a gente poder conversar, tá? Mas hoje a gente tem um episódio que é muito bom, com a Photoroom, tá? Acho que vocês aí já devem ter ouvido falar, se não ouviram, ouçam. E outra, depois desse episódio aqui, provavelmente assinem lá a plataforma da Photoroom, porque tem muita coisa legal que vai ajudar muito vocês. Mas hoje o tema do episódio é como a Photoroom pode melhorar as suas criações, mais dicas sobre growth na empresa e na carreira de comunicação. E a gente tem aqui uma grande convidada, a grande Larissa Morimoto. Larissa Morimoto, experiência na internacionalização de produtos de inteligência artificial generativa, famosa IA, né, que vocês devem conhecer hoje em dia, no Brasil e no México. Ela usa a abordagem Design Thinking na Photoroom, entre sua experiência em estratégias de marketing orgânico voltadas para geração Z, né? Então, que todo mundo aí vai atrás, mas no final das contas, hoje já fala de geração alfa e fala de outras gerações, mas ainda não decifraram nem a geração Z. Ela ajudou a alcançar mais de 50 milhões de visualizações orgânicas no TikTok, pessoal. 50 milhões. Aulas de TikTok hoje. Além de milhões de visualizações e campanhas pagas no Meta e no Google. Formada em administração de empresas pela Parsons School of Design, Larissa atualmente lidera esforços de crescimento internacional na América Latina, Brasil e México, e parcerias com marcas internacionais. Larissa, seja extremamente bem-vinda ao Marketing The Podcast. Muito obrigada, Bruno. Realmente é um prazer estar aqui com você. Eu vou comentar que esse aqui é o meu primeiro podcast, então é uma honra realmente de estrear, né, esse novo canal, vamos dizer, com você. E eu falar um pouco sobre minha carreira, sobre Photoroom, mas também internalização em geral, porque como você sabe, eu sou brasileira, mas eu passei a minha vida inteira morando fora do Brasil. Então eu saí do Brasil com 5 anos e minha vida, minha experiência de vida, vamos dizer, foi no exterior. Imagina, você vai trazer muita coisa rica, tá? É o primeiro, imagino que de muitos. Vindo aqui, imagino que você vai ser chamado aí para vários podcasts, para falar um pouquinho mais, tá? E me conta depois. Eu brinco bastante, Larissa, que lá atrás, até eu gravei um episódio com a Lit, né? Que aí a gente tá falando de devices, fones de ouvido. Inclusive, obrigado, Lit, pelos fones de ouvido. Mas é muito bacana o que eu falei, né? Falei, poxa, primeiro episódio, primeira vez de participação e tudo mais, lá atrás, lá em 2021, março de 2021, eu tava ali, eu peguei um microfone de mesa, falei, deixa eu ver aqui se algumas coisas que eu tô lendo em livro são validadas. E vamos embora. E aí, mas sinta-se, como a gente falou no off, estou aqui virtualmente abrindo aqui uma mesa e nessa mesa colocando um cafezinho para você aqui da tarde ou almoço, né? No caso do Brasil aqui. Então, sinta-se muito bem-vinda. E aí ainda não consegue fazer isso, né? De mandar aí para a França, mas provavelmente
né, a gente já tem a Photoroom que pode ajudar a gente nisso daí, se você quiser montar aí nas suas mídias sociais, não é verdade, Larissa? Vamos lá. Realmente, bom, primeiro, eu adoro conversar, então isso não vai ser um problema. Eu Dois. estou sempre conversando, mas realmente é gostoso ter um espaço, né, para trocar ideias também. Eu também adoro ouvir vários podcasts. Eu sempre gero, assim, eu procuro várias maneiras de aprender, de consumir conteúdo, e no dia a dia a correria da vida deixa, assim, um pouco difícil de sentar para ler um livro, ou sentar para realmente ler os jornais. Então, o podcast eu acho que é uma maneira, assim, bem interessante de consumir e aprender coisas novas. Faço Isso é isso muito direto, legal. Larissa. É. Uma coisa que eu me cobro hoje em dia é toda virada de ano a gente faz a lista, né? Ah, Uhum. esse ano eu preciso fazer 300 coisas diferentes, né? Vou pular 7 ondas, sei lá. No teu caso, sei lá, dar umas corridas em volta da Torre Eiffel, lembrando que Larissa tá na França, tá? Mas assim, uma coisa bem legal que a gente não tem hoje muito é o tempo de sentar e ler um livro, e para mim um livro é uma paz, me leva para diversos mundos, me faz Uhum. faz minha cabeça estourar, mas é maluco isso, né, Larissa? Porque no final das contas a gente não consegue mais parar. Hoje eu me pego ouvindo podcast para ouvir resumo do cast, depois eu vou ler o livro, depois eu vou interagir com alguma coisa, né? É assim com você também? Nossa, direto. E na verdade, assim, tem vezes que eu tiro férias para poder ler livro, porque no dia a dia é muita correria e o tempo que você precisa assim para focar, né, com as redes sociais também, tem muito tem muita informação chegando ao mesmo tempo. Então, realmente você precisa de uma tranquilidade para sentar e ler alguma coisa, porque senão é impossível de reter a informação. Sabe que eu vivo no interior, né? E aí a minha Aham. mulher, geralmente ela fala, Bruno, você tá muito nas mídias sociais, porque às vezes eu largo o celular, tô com o tablet, tô com o iPad, tô com o computador, e eu falo, meu, eu também quero sair, mas é meu trabalho. Não, é o famoso, eu vou para casa, que eu vou fechar a minha tela pequenininha para ver um filme na minha tela grande e depois tirar a minha tela média, né, que é o tablet, para consumir conteúdo. Então, assim, a nossa atenção tá muito espalhada. Totalmente espalhada. E é muito, assim, a economia da atenção, né? E aí, até comentei no último episódio sobre o crescimento. Eu tô lendo alguns artigos sobre a questão do escapismo, né? A economia do escapismo. E a gente tá fazendo muito isso. Eu sou nerd de jogo de videogame, pô, mexo nos RPGs, nas 300 coisas, jogo meu basquete também, corro pra lá e pra cá. Isso pra mim é uma forma de fugir também, às vezes, sabe? Uhum. Conseguir pensar em prender atenção, o livro faz eu trabalhar mais, porque eu já penso numa linha, que o livro do livro eu já penso numa coisa de trabalho. Loucura. Exatamente, não, principalmente assim, a gente que trabalha com mídia, né, com redes sociais e tal, é muito difícil separar também o que é trabalho e o que é diversão. E justamente hoje eu estava comentando com os colegas meus do trabalho que agora eu preciso de um aplicativo para me prevenir acessar os outros aplicativos no meu celular. Então é ridículo, mas chegou nesse ponto que você precisa, assim, implementar esses parâmetros, né, de controle, porque senão você passa o quê? 3 horas em seguida só no Insta, no TikTok, Eu, pa- fazendo. eu, eu parei para jogar um FIFA aqui, parei para jogar um FIFA, jogar um videogame. Aí isso era 11 horas da noite. Eu tava morrendo de sono. E aí falei, poxa, mas das 10 horas da noite até as 11 horas eu tava mexendo nos devices. Uhum. Isso, eu parei e falei, cara, e aí depois eu me senti culpado de estar jogando e não tá trabalhando. E aí isso te lembra o quê? Que a tecnologia te coloca, além de tudo, de te colocar imerso a isso, de Uhum. que a gente que trabalha com isso, que toda hora a gente precisa trabalhar, né, Larissa? Sim, não, com certeza. Não, não é bom. Mas assim, Larissa, eu adoro aqui falar de empresas, adoro falar do que as empresas trazem, né? Eu sou um cara muito interessado no andamento das empresas, mas antes de tudo, eu sempre falo que não existe empresa sem pessoas, né? Porque por mais que isso seja batido, por mais que isso seja comum falar, as pessoas fazem a diferença.
né? E eu vejo que eu estudei um pouquinho sobre o Photo Room, vi o seu rico histórico e eu vi o quanto que você está fazendo diferença aí na Photo Room. Mas o pessoal fala com a gente achando que a gente sempre tá de terno, gravata, ou então tá de blazer, né? Ou com alguma roupa de trabalho, um dress code, né? Que é uma coisa que sempre tem. E o meu mercado de publicidade ainda, uma agência, você imagina como é que vive. Imagino que o seu não seja diferente também. Quem é a Larissa Morimoto? Quem é a Larissa Morimoto com 10 anos de idade, até chegar aos 15, 20, 25, acho que parou aí, né, Larissa? Como eu estava te comentando, eu sou brasileira, eu sou a terceira geração de imigrantes de descendentes de japoneses, né? Eu nasci em Brasília, que no exterior é bem interessante quando você fala para alguém que você é do Brasil, aí eles perguntam, mas de onde? E você tem que falar Brasília. Porque ninguém sabe que Brasília é a capital do Brasil. Todo mundo acha que Rio, São Paulo, o branding de Brasília, não, honestamente, não tá tão forte no exterior. Mas eu sou de Brasília, eu nasci lá, e com 5 anos de idade eu me mudei para os Estados Unidos por questão do trabalho dos meus pais, e eu nunca mais voltei assim para morar no Brasil. Obviamente, a minha família inteira está no Brasil ainda, e eu sempre tento ir pelo menos uma vez por ano visitá-los, né? Porque os meus avós e tal, minha família é bem unida. Mas em termos de alfabetização e estudos, foi tudo feito no exterior. Até que eu vou até te pedir desculpa se de vez em quando escapar umas palavras em inglês e tal, porque realmente é algo que eu sempre tive que lidar minha vida inteira. Até que quando eu tô no Fique à vontade. Brasil, os meus amigos me sacaneiam, porque escapa assim, por exemplo, Outback, eu falo Outback. Aí eles ficam assim, gringa, haha, mas realmente é algo que é difícil de separar. É normal ter um amigo que falou Starbucks. E aí o pessoal já pegou e falou, cara, como assim Starbucks? Aí o pessoal já chegou, nossa, como ele é fino de falar Starbucks. Eu falo, não, mas é porque eu sei. É tipo isso. É, Mas aí, eu sempre mantive uma conexão muito forte com o Brasil, assim, eu nunca perdi esse lado brasileiro, principalmente porque essa questão de família e não sei, com os meus avós é importante, né, porque a minha família não sabe falar inglês, então eu sempre tive que fazer esse esforço de manter essa conexão com a cultura. Mas aí eu me alfabetizei no exterior, eu estudei em escolas americanas e eu acabei terminando fazendo faculdade no exterior também. Eu estudei numa escola de design, que é a Parsons, né, em Nova York, e eu acabei me formando em design estratégico, mas com foco em luxo. O meu sonho era trabalhar com moda. E aí surgiu uma oportunidade de eu me mudar para Paris. Só que quando eu me mudei para Paris, ainda com esse foco de trabalhar com moda e tal, eu estava procurando emprego e eu acabei fazendo uma entrevista com uma mulher que eu queria ser assistente dela. E eu fiz uma entrevista com ela e ela olhou assim para mim no final e ela falou assim, olha, honestamente, eu não sei se você vai aprender muito comigo, mas eu posso te indicar a uma outra empresa que eu sou advisor, né? E eu acho que você vai ser um encaixe perfeito para essa empresa. E a empresa era a Photoroom. Então eu fiz uma entrevista com a Photoroom, eu conheci o Justin, que era o meu gerente no... Que não é o Timberlake? Desculpa. Não, infelizmente não. Não. Mas o Justin é um craque, assim, tudo que tem a ver com comunidade, com redes e tal. Depois eu falo um pouco mais sobre o que ele conseguiu fazer também na Photoroom. Mas, enfim, eu me apliquei para trabalhar com ele e eu comecei a trabalhar como estagiária, porque eu era muito, muito nova, né? Bom, ainda me sinto nova, mas na época eu era muito nova e eu não sabia de muita coisa, assim, sobre IA. Na verdade, eu nem sabia que a Photoroom era uma empresa de IA. Eu fiquei sabendo um ano depois. E quando eu conto isso para meus colegas, eles riam de mim também, porque eles falam assim, mas como assim? E eu chegava no escritório, assim, toda vestida, sei lá, com as minhas roupas de moda, tal, toda estilosa, e todo mundo com t-shirts, assim, uma vibe mais relaxada. Mas eu comecei a trabalhar com redes sociais, que é interessante porque a gente estava falando que é economia da atenção e tal, mas eu sempre tive uma paixão por fazer ou por viralizar as coisas.
Inclusive, eu sempre postava, assim, coisas pessoais no meu canal, no meu TikTok, no meu Instagram. Eu cheguei a ter vários vídeos, assim, que viralizaram organicamente. Eu já levei muito... Já sofri de bullying na internet, já passei por tudo isso. Mas o meu objetivo inicial na Photoroom era ajudar o time a criar uma presença orgânica nas redes. E foi assim que começou a minha jornada. E como, assim, na época que eu entrei no time, né, éramos muito pequenos, éramos 15, eu acho, 15 ou 16, era muito fácil de eu começar a aprender outras coisas também. E eu não sabia que o Brasil era um dos maiores mercados da Photoroom. Eu fiquei sabendo também bem além. Mas, com o tempo, os gerentes, né, os founders da Photoroom começaram a notar que a minha experiência, assim, além do TikTok, além das redes, podia ser aplicada em outras áreas também. Eu comecei a tomar um pouco mais de cargo nessas áreas de localização, de experimentos, de adaptação, assim, do produto para vários mercados. E o fato de eu falar português e espanhol também ajudou nessa área. Então foi assim que realmente eu comecei a aprender um pouco mais sobre estratégias de growth, sobre como realmente crescer um produto, né? Não só no mundo, mas também em maneiras orgânicas, porque hoje em dia, assim, eu acho que somos muito dependentes em mídia paga. E eu acho que é um ciclo virtuoso, vamos dizer, que acaba criando uma dependência. Mas e até hoje eu tô trabalhando com vários mercados e recentemente eu comecei a trabalhar mais com parcerias também. Parcerias é um dos principais trabalhos hoje em dia, mas aí é uma outra conversa. É uma outra conversa, mas trabalhamos com a Taylor Swift, com a Barbie, então é bem interessante. É muito legal, né, quando você fala isso, porque você falou de tanta coisa bacana, e no final das contas você está falando até de collab, né? No final das contas. É tanta coisa bacana, porque assim, eu lembro de. Eu vejo a Photoroom antes da IA. Então a Photoroom, ela já está antes desse. Agora todo mundo tem IA, né? Todo mundo tem IA, todo mundo mal sabem que IA lá nos anos 10. Olha o que a gente está falando, quando a gente fala nos 10, um noventista, eu já penso, nossa, eu tô falando de Primeira Guerra Mundial. Mas assim, não, eu tô falando de anos 2010, né? Sei. E aí, quando você para pensar, a Photoroom, ela já estava ali, já estava servindo, já tinha ali os seus trabalhos, já era apresentada, já tinha a sua marca ali aparecendo para mim. Eu não lembro exatamente quando foi que a Photoroom apareceu, mas eu lembro, eu sempre ficou no meu radar, a Photoroom. E isso é muito legal, eu sempre vi ativações da Photoroom, sempre vi muito disso. Veio a IA. E aí a IA, uma empresa que já está há tanto tempo com essa robustez, já está ali, né, trabalhando com isso, quando estoura a IA, muito provavelmente o terreno já está bem mais fértil, né, bem mais arado, vamos colocar dessa maneira, né? E como foi você falou que o Brasil é um dos, né, maiores mercados para vocês, como foi esse shift aí para vocês? Olha, pô, estourou a IA, como no Brasil, como foi para vocês, como que é essa vivência no Photoroom para inovação? Como eu tinha comentado antes, né, que quando eu entrei na empresa eu nem sabia que a Photoroom era IA, na verdade, o removedor de fundo que a gente usa é IA. Então, é uma coisa que já existia, assim, desde o início, porque a base fundamental da empresa foi criada para remover o fundo. A história da Photoroom é que o nosso CEO e cofundador, o Matt, ele trabalhava na GoPro e ele precisava de imagens para fazer as apresentações dele. Só que o designer que trabalhava com ele na época, né, não tava de férias. Eu acho que estava de férias, ou estava doente, não estava lá. E o Matt precisou de uma solução rápida para poder remover o fundo, para poder criar essas imagens para a apresentação dele. Então ele passou um tempão tentando manipular a imagem no computador e ele não conseguiu. Aí ele, assim, de lá surgiu a ideia de e se isso fosse democratizado? E se isso What if? What if? se isso, assim, fosse algo que todo mundo podia, sei lá, jogar uma imagem e automaticamente já ter o fundo removido.
Então, eu acho que a primeira MVP do Photo Room foi lançada em 2019, se não me engano, porque o Matt saiu da GoPro em 2018. E a primeira, assim, as primeiras campanhas deles de marketing e tal foram mais focadas na América Latina, porque eu sei que na América Latina tem essa cultura muito grande de tirar fotos, de fazer apresentações também, assim, o México também foi um grande mercado principal para Photo Room, porque viralizamos lá, né, organicamente. Mas quando essa bolha, assim, não essa bolha, mas quando lançaram, assim, essa primeira versão de IA generativa, vamos dizer, que aí ficou assim, você não precisa, bom, não é que você precisa, mas você não consegue só remover o fundo, você pode remover o fundo e ainda mais adicionar um fundo. Então essa parte de adicionar o fundo foi quando realmente clicou, né, que podíamos incorporar esse elemento no aplicativo em si. E aí eu lembro que foi uma quinta-feira que o Matt e o Elliot, que são nossos fundadores, eles chegaram assim e eles falaram assim, param tudo que vocês estão fazendo, vamos tentar implementar esse API no Photoroom para ver se o conceito funciona. E eu lembro que na época, assim, a primeira versão desse módulo assim, de adicionar o fundo levava 5 minutos por imagem e você tinha que receber, você recebia a imagem pelo e-mail. Então você tinha que deixar o seu e-mail e você esperava 5 minutos e aí chegava a imagem no seu correio eletrônico. E era assim, foi algo assim que de um dia para o outro a gente já tinha um conceito, né, para provar que funcionava. Eu acho que isso nos ajudou muito a agilizar, né, o nosso processo, não só de produto, mas também essa correria, né, que todo mundo, quando a bolha estourou, todo mundo ficou assim, eu tenho que adicionar IA, eu tenho que fazer isso com IA. Mas, na verdade, IA era só um API do ChatGPT que o pessoal adicionava, aí falava, pronto, agora o meu produto é IA. Mas a Photoroom nunca foi assim, a Photoroom sempre foi muito, assim, estratégico, no sentido que a gente sempre quis ser o primeiro. Inclusive, a gente tem um time internamente dedicado só para criar o nosso próprio modelo de difusão. Então, a gente trabalha muito e somos muito orgulhosos também de ter o nosso próprio modelo de difusão, porque não é qualquer um que pode chegar assim e falar, olha, um ano atrás a gente nem sabia que o IA existia nesse sentido, que podia ter esses usos, né, esses casos de usos. E hoje temos nosso próprio modelo e podemos gerar fundos, gerar imagens com nossos próprios modelos. Maravilhoso, maravilhoso isso. E tem uma pessoa que vai olhar para isso e fazer isso ser disseminado em social, em comunidades e por aí vai, né, Larissa? Tem algumas coisas que você falou que eu acho muito bacana, muito bacana. Acho que um dos pontos, assim, aula de universidade, tá? Mas um dos pontos aqui que você comentou é a importância do orgânico. Para quem não vê, eu tô aqui com uma caneta, tá? Com a minha Apple Pencil, anotando algumas coisas, tá? No meu iPad. Você fala muito sobre orgânico. Quanto do orgânico não é importante para a tua área de growth? Né? Eu falo isso porque às vezes tem uma máxima no nosso mercado de marketing que é teste AB. E aí quando a gente fala de teste AB, a gente fala de investimento. Mas assim, o que eu vejo muito erro é o pessoal, vou colocar 3 posts, não tem nem mídia social, criei ontem. Vou criar 3 posts e vou aqui patrocinar um deles. E aí vou colocar 10 mil reais, 20 mil reais esse post, vai ser uma loucura. Mas aí a gente vai falar, e aí eu acho que é uma aula que você vai dar, porque assim, geração Z mais ainda, né? Porque vai ser uma aula que você vai dar, e eu te peço essa mini aula, tá? Aí, sobre essa questão do conteúdo orgânico, né? E o quanto que ele é importante no growth, quanto que ele é importante você crescer, quanto que é importante consistência, né, para isso. Uma outra coisa legal, né, que você mencionou e que eu acho que é legal a gente mencionar para a nossa audiência, que é o MVP,
né? Mínimo produto viável, né? Que a gente fala aqui em português. Só que assim, quando a gente fala disso, gente, de MVP, audiência, acho que é bom vocês saberem disso, é a gente começar a fazer testes com pequena escala, e a gente, devido à aceitação do público, a gente vai colocando novas funcionalidades, ou features, né? Aqui, como que a gente vai colocar isso, tá? Então, é justamente a gente usar o mínimo de recurso para a gente validar uma ideia e, consequentemente, essa ideia ela evoluir para um produto cada vez, não final, né? Porque o MVP eu acho que nunca tem final, né? É sempre uma melhoria contínua, né? No final, né, Larissa? Não, e eu acho que o MVP é algo muito importante, porque eu vejo, assim, eu tenho muitos fundadores que sempre querem, assim, conversar um pouco sobre a trajetória do Photoroom, querem entender como que a gente atingiu esse nível de growth, mas quando eles começam a planejar os seus próprios produtos, eles sempre querem ter algo que vai ser o melhor do mercado, que vai revolucionar a vida das pessoas, mas não é assim que você começa. A gente começa provando, como você estava dizendo, Bruno, que realmente tem necessidade para o produto no mercado. E se você investir tanto tempo pensando, esse produto vai ajudar 100 mil pessoas a fazer XYZ, mas para fazer isso eu tenho que ter algo perfeito, você vai se travar nesse loop, né, de perfeccionismo, porque você nunca vai conseguir atingir ou, assim, ser flexível, né, para a demanda realmente do mercado. Então, eu sei que nessa área de MVP acreditamos muito em experimentação, como a gente estava comentando do A/B test, porque como a gente tem essa cultura muito forte de experimentação, nunca lançamos nada sem fazer um A/B test. Então, para quem não conhece, o A/B test é uma maneira de provar, né, que realmente um variante é superior ao outro, né? Mas nesse caso é super importante provar realmente que tem uso para o Às vezes é produto. um botão de ação, às vezes é um botão de ação, uma arte. Botão de ação, usando a terminologia técnica, né? O CTA, o Call to Action, nosso, Uhum. basicamente um vermelho performa mais que o verde. Se um Sim. fez 2, o outro fez 1, de uma maneira simplista de falar, a gente vai investir no 2, né? Então, assim, é bem mais que isso, mas resumidamente é isso. Mas eu queria, Larissa, que você me falasse um pouquinho dessa parte do orgânico, e eu quero ressaltar e te dar os parabéns. 50 milhões, tá, de views no TikTok. O que é isso, viu, Larissa? Parabéns de verdade. Quero saber se é orgânico, tudo bem também se não é, mas eu quero saber como que foi isso. Conta pra gente e já engata essa parte do orgânico aí, que o pessoal precisa ouvir mais de orgânico aí. Olha, Bruno, eu sempre acreditei muito no orgânico. E eu não sei se é porque, assim, eu já tive minha própria experiência com TikTok, mas como eu estava comentando, eu adoro viralizar. Assim, eu adoro quando as coisas viralizam. Inclusive, eu tenho um vídeo meu, assim, no meu canal próprio, né? Não da Photoroom, mas no meu próprio canal, que chegou a 43 milhões de visualizações orgânicas. E isso foi, assim, incrível de ver, porque você vê realmente o poder dessa economia da atenção, né? Que você vê que as pessoas querem engajar com o seu conteúdo e... Eu vou seguir, eu quero aprender, hein, Larissa? Eu vou seguir o teu canal, pessoal, e eu quero aprender, tá? Só para te falar. Vamos lá. Mas eu acredito muito no poder do orgânico, principalmente porque eu acho que essa dependência, assim, na mídia paga acaba criando um ciclo... assim, um dia que tiver um bug nas suas campanhas de mídia paga, por exemplo, você vai começar a ver o seu growth declinando. Então, essa tendência, assim, de misturar um pouco os canais, né, de aquisição, é algo que eu acho que todas as empresas devem diversificar mais. Por quê? A mídia paga é algo instantâneo. Então, você bota dinheiro, você vai ver resultados instantâneos. Mas, normalmente, como a gente estava vendo, se você bota 20 mil reais numa campanha, não é necessariamente que você vai ver 20 mil reais de retorno. Então, você tem que ser muito estratégico quando você investe em mídia paga, porque você sempre tem que ver que você vai otimizar a sua campanha para gerar retorno. Senão, você está jogando dinheiro no lixo. É o equivalente de você comprar um anúncio no ônibus e ninguém vê.
porque você não sabe quem que está vendo o seu anúncio. Então, para mim, o orgânico é uma das maneiras mais fáceis de não só assim, chegar nesse ponto de viralização, mas também de garantir que o seu conteúdo vai ter longevidade. Então, no nosso caso, uma das campanhas que eu fiz ano passado, eu pedi para o meu chefe parar todos os nossos anúncios no Brasil, pelo mês inteiro de novembro. E isso foi uma conversa bem interessante, mas o que eu realmente queria provar é o poder do orgânico. E o que eu fiz? Eu montei uma campanha, eu contratei 8 influencers no Brasil, micro-influencers no Brasil, para postarem sobre Photoroom 30 vezes por mês. Então, cada dia tinha 8 posts sobre Photoroom no TikTok, no Insta, no YouTube. E eu queria medir o impacto que essa campanha teve na nossa aquisição de usuários. E o resultado foi que, bom, eu não sei se eu posso revelar o número em si, porque senão vai ser outra conversa, mas o resultado foi impressionante e vimos que realmente a gente não precisava depender tanto nessa mídia paga. A gente podia diversificar um pouco o investimento que a gente estava pondo no marketing, né, principalmente nessa questão de usuários, porque é super importante diversificar os canais. E se você não está diversificando, você está dependendo muito em um canal ou no outro. E o orgânico é não só assim mais barato, porque você acaba vendo que o custo de aquisição é mais baixo. Você, em vez de investir 20 mil numa campanha, você investe 10 mil e você recebe o dobro do retorno. Mas também é um jeito de criar comunidade, porque o orgânico vai realmente assim criando engajamento, aí os creators que você contrata acabam trabalhando com você diretamente, você cria um pouco de fieldade, né, da sua marca, mas o anúncio, no final do dia, é um anúncio. Então, eu sempre acreditei muito nisso. E quando eu comecei a trabalhar com a conta mesmo do Photoroom no TikTok, eu vi o poder do orgânico. Inclusive, se você entra na conta principal, você pode ver uns vídeos que eu criei e os comentários. Ah, eu vou baixar agora. Ah, eu vou mandar para minha amiga. Um dos vídeos que eu lembro, eu acho que foi o primeiro vídeo que eu postei, mas era de como usar o Photoroom para criar uma foto do LinkedIn para uma amiga minha conseguir um emprego. E eu criei uma história, assim, bem... assim, só para engajar o público mesmo, né? E esse vídeo tem tantos comentários falando assim, ai, o meu LinkedIn, o meu LinkedIn, assim, tava precisando de uma ferramenta como essa, a minha amiga vai adorar essa ferramenta, tal. Ah, eu vou usar pro meu pai, tal, para tirar foto do meu pai. Eu vou usar para minha foto de passaporte. Então, foi assim, foi bem legal ver o resultado dessa narrativa. Acho que, nossa, é tanta coisa que você falou agora que a gente precisa. Primeiro, eu quero te elogiar dessa coragem, porque essa conversa com o teu chefe de chegar e falar: parou a campanha, parou o ads, acabou. Agora a gente vai fazer do orgânico. Deve ter sido uma conversa maravilhosa, Larissa. Não só o meu chefe, mas o nosso board também. Então, depois a gente fala sobre isso. Muito maravilhoso, conversa de backstage aqui, mas justamente assim, é uma conversa que você tem que ter muito conhecimento, muita base. Jovens, por favor, vocês estão ouvindo esse episódio? Não cheguem do nada e não falem pro teu board, parem as campanhas, os ads. Tenha uma estratégia muito clara por trás. Porque provavelmente, olha, se a gente vai estar falando com a geração Z, ou até com mais novos, vai falar: o que é isso? Vou chegar numa grande empresa e agora? E é engraçado também, assim, falando sobre, não sei, a geração Z, né, no sentido de trabalho, porque quando eu falo para os meus pais o que eu faço, né, no dia a dia, eles não acreditam. Eu trouxe a minha mãe estava aqui em Paris recentemente, eu trouxe ela para o escritório e ela começou a tirar foto de tudo, porque ela não acreditava que a gente tinha cerveja na geladeira, que a gente tinha snacks à vontade, essas coisas assim, sabe? Mas não só nesse sentido, mas também o fato de que realmente o TikTok virou um trabalho. Porque se você falasse para alguém 4 anos atrás, o TikTok vai te ajudar a conseguir um emprego, eu acho que muitos poucos, assim, iam te acreditar. Eu tenho histórias de amigos que são influencers do Brás, por exemplo, de roupas do Brás.
que tem fazem as suas provas de roupas do Brás, é influencer de mais de 100 mil seguidores, e obviamente tem, né, seus cupons, seus ganhos ali por essa divulgação, e chega em casa e basicamente os pais falam: oi, você está trabalhando? Ou está na hora de você trabalhar? Você trabalha no celular, você fica no celular o dia todo? Ainda existe isso, né? Eu estou numa região no Brasil onde às vezes eu sou um nômade digital. E aí eu vou 2 vezes para a empresa em São Paulo, na Paulista, tudo mais, mas assim, o máximo que eu tô é aqui em Ourinhos e eu fico aqui o máximo que eu puder. Inclusive, quem estiver por Ourinhos e ouviu agora que eu falei que eu tô em Ourinhos, vamos lá, vamos tomar um café. Mas assim, no final, eu tenho o pessoal que não entende. O pessoal, quando eu tô na região, quando eu tô nos cafés, fala: poxa, mas ele não trabalha, ele vive no computador. Não às vezes a gente tá naqueles dias que a gente tá falando: eu quero ficar quietinho. Aí você fala: só fico no computador, tô aqui, Instagram, respondendo um. Eu tenho primos, assim, que adoram videogame, estão sempre jogando, e eles começaram a ganhar dinheiro com isso. E pra mim também é algo totalmente novo, assim, pra explicar pra minha avó que o meu primo jogando videogame não é uma perca de tempo, é que realmente é um trabalho, não sei, é como se estivesse explicando pra uma menina de 1860 que um dia ela vai ter acesso a um celular. Então, Eu faço, você ver como que é uma coisa. Foi outro tema também que a gente teve com a Lit, uma conversa que ainda vai ao ar, sobre a questão de quanto que o mercado gamer impactou nos devices e tudo mais, né? E quanto que a comunidade é rica em relação a gamer, porque tem atenção. O gamer tem imersão, tem atenção, e outra, mostra quem você queria ser, que você não é e queria ser, né? Mas mesmo assim, e aí você olha campanhas, por exemplo, de uma Tiffany, com a Nike, e o tênis da Nike está disponível no. Eu sempre esqueço o nome daquele Battle Royale. Meu irmão adora jogar, eu sempre esqueço, que eu também não jogo. Que é um dos mais famosos. Fortnite. Eu sou um gamer antigo, eu sou velho, já falei isso daí. Eu gosto de coisa de história, eu gosto de me envolver em história. Mas eu acho muito maluco quanto que você olha ali, quanto que você queria ser, a cor do cabelo que você queria estar, e um espaço aí para uma mídia, sei lá, de cosméticos, de bens de consumo, como shampoo, por aí vai, que você consegue. Aí você consegue colocar um tênis Nike da Tiffany numa collab que você nunca imaginaria em outros tempos da Tiffany e a Nike, e ali alguém que teoricamente, nesse momento, numa transição de carreira, talvez não tenha esse tênis, e futuramente vai ter, é o que ele quer ter, ou seja, é uma brand persona, né? Não é uma buyer persona, mas talvez seja uma brand persona que vai te induzir a buyer persona, e aí você vai para vários lados malucos para isso, né? Sim. É bem legal isso que você falou, e quanto que essa economia não mudou, né? Quanto que essa economia não mudou. E uma coisa que é legal... Não, pode falar, Legis, por favor. Não, eu tava pensando, assim, quando você tava falando que você pode mudar a cor do cabelo, você pode trocar o tênis e tal, eu tava pensando na nossa ferramenta de fundos também, né, que realmente os nossos usuários fazem a mesma coisa, só que com o produto deles, porque essa questão de trocar as coisas e com o crescimento do IA também vai aumentar muito mais. Quando eu penso no início do IA, eu sempre penso naquela foto do Papa com aquele casaco branco da Balenciaga. Não sei se você lembra, mas para mim foi um momento chave, assim, que marca, né, quando a bolha do IA estourou, porque realmente todo mundo começou a ter acesso e tal, e essa manipulação de imagens é algo que a gente vai ver muito mais no futuro. E pensando nos nossos Bastante. usuários também, né, assim, a gente trabalha a gente vê que, bom, eu tenho uma usuária nossa que eu sempre gosto de comentar, que o nome dela é Débora, e ela é de São Paulo também, mas ela vende bolsas que ela faz, que ela mesma costura em casa, e ela não tem espaço, assim, no Meet dela, então o que ela faz ela costura as bolsas, e no canto mesmo onde ela costura a bolsa, ela já tira foto, já joga no Photoroom, o Photoroom remove o fundo, ela troca o fundo e tudo, e vende. Ela bota um fundo assim de madeira clara e tal, e vende. Então, para mim, é algo que 5 anos atrás não existia.
E democratização. Você tem pequenos negócios rivalizando. Ô, Larissa, eu falei isso na última. Até, desculpa, Maria, que eu acho que é a maior vendedora de cosméticos aqui, né? Você deve conhecer, provável. Eu não conhecia, tá? Eu fui palestrar, tava num evento e eu falei, cara, eu não sei quem é. E todo mundo, nossa, é a Maria, tal. Não sou o público, né? Não sou o público. Isso é uma aula de segmentação, tá, pessoal? Eu não sou o público. Então, assim, mas aí você pega dados, você vê a Maria faturando mais que a Natura, vendendo mais que a Natura, pelo menos no Brasil, né, usando dados do Brasil, vendendo mais que a Avon, vendendo mais que outras marcas, Mary Kay, por aí vai. E aí você olha e você fala, cara, isso é o poder do social. Isso foi simplesmente por um poder de TikTok, e quantos empreendedores na porta da tua casa, eu mesmo, que criei meu podcast com um microfone, um computador velho, e vambora. Deixa eu validar umas ideias aqui com o amigo massoterapeuta, que eu queria falar de massoterapia. Mas assim, no final das contas, quanto que um photoroom não está dando oportunidade do vendedor de bolsa, de, sei lá, de um Brás da vida, pegar e vender mais, e competir ser uma Maria, por exemplo. Nossa, demais. Nesse caso dos creators, por exemplo, eu vejo que, assim, não só em termos de oportunidades, né, de trabalhar conosco, mas também, assim, para mudar o fundo. Por exemplo, a nossa social media manager, né, que ela lidera a conta do Photoroom Brasil e tal, na verdade, eu conheci ela através de uma entrevista a usuários, porque eu adoro conversar com os nossos usuários para entender como que eles estão usando as nossas ferramentas e tal. E ela me contou, assim, durante a nossa primeira entrevista, ela estava me contando que ela usava o Photoroom para fazer publis com o pet dela, porque o pet dela é um influencer. Então, ela recebia, assim, as rações, os brinquedinhos, e ela tirava foto do pet dela, o Morgan, e ela tirava foto, removia o fundo e gerava um fundo, assim, completamente novo para servir como publi. Então, para mim, isso é incrível, porque ela não precisava sair de casa, ela só montava o esquema dela lá com o posicionamento do dog e tal, e aí já virou um trabalho, uma renda extra. Então, para mim, é incrível, assim, o poder dessas imagens. No final, quando a gente publicar esse episódio, vai ter teu LinkedIn, vai ter as redes sociais, o que vai chover de gente querendo vender bolsa e vender coisa pet, você tá perdida, Larissa. Não, podem vir. E o interessante também é que a gente está tentando assim ampliar um pouco mais assim a nossa suite, né, de ferramentas, para não só focar na foto final, mas ajudar a criar branding também. Então, por exemplo, para uma marca para alguém que está começando agora, eu sei que no Brasil essa área de pequenos negócios está crescendo muito. A nossa economia é muito baseada assim em pequenos negócios, né? Então, para alguém que está começando do zero, por exemplo, a tia que quer vender bolos, e ela precisa de um logo, ela precisa de cores, ela precisa de fotos, ela pode fazer tudo no Photoroom. Agora, se você abrir o aplicativo do Photoroom, tem uma opção de você criar o seu próprio logo. E é só você digitar, eu sou a Maria e eu vendo bolos de cenoura. E já gera um logo perfeito, assim, com uma cenourinha, com bolos de Maria. Não sei, o que você quiser. Maravilhoso case, tá? Maravilhoso case. Assim, eu adoro bolo de pote. Eu adoro bolo de pote. Adoro bolo de pote. Daí eu pego e eu trabalho no WeWork, né? Geralmente eu fico nos WeWorks da vida, principalmente no da Paulista. Aí, pessoal, já falei Ourinhos, o WeWork da Paulista, quiserem café, já tá. Então, assim, no final, ali nas Catracas, né, que é o famoso prédio da CNN, ali, nas Catracas, ali, quando você sai, tem e aí é uma tendência, né, que até veio aí, a gente vai falar de outros mercados, que é o mercadinho não posso falar, de edifícios, né, de condomínios, aquele mercadinho self-service, né, que você consegue ali comprar. E ali o bolo de pote, sem nenhum vendedor, ali para você pegar, e um bolo de pote muito bom, por sinal, eu tô de dieta, não posso ficar comendo tanto, mas assim, eu peguei ali o bolo de pote e falei, olha, que delícia, mas ali eu já fui, já paguei automaticamente, já tinha ali, e tinha um logo.
Tipo, aí assim, eu não preciso ter uma operação de 10 milhões de reais. Não estou falando também que ter uma operação de 10 milhões de reais não ajude. Mas, assim, no final das contas, eu consigo assinar a Fathom e fazer as mídias sociais, fazer ali o meu logo ali do bolo de pote. Óbvio que as coisas crescem, depois tem que revisitar muitas coisas. Mas, poxa, hoje em dia a democratização no Brasil, que você falou muito bem, Larissa, por sinal, não vive só mais, né, de grandes empresas, né? A gente tem aí, eu acho que a gente pode usar o exemplo do mercado americano. O mercado americano, você que viveu tanto isso, ele é fomentado por pequenos negócios. Por você não é muito diferente falar isso para o brasileiro, porque o brasileiro já vem com educação bancária. O brasileiro já pensa que, olha, tem que trabalhar numa grande empresa, precisa fazer carreira, tal. Não, o americano já vai, precisa empreender, eu preciso ter um negócio meu. Que no final, numa reflexão da vida com quase 40 anos meu, foi justamente que eu parei e pensei, falei, poxa, peraí, eu preciso ter o meu negócio, porque o trabalho não é para sempre, e por aí vai, né? É bem legal. Uma coisa que você falou também que é muito bacana, eu queria ter a tua visão sobre isso. Você falou do TikTok, né? TikTok ainda ele navega, ele meio que está por areias movediças ali, porque ele está buscando entender negócios, está buscando entender campanhas, o orgânico entrega muito, eu que o digo, eu faço alguns testes, às vezes as pessoas olham um pouco fazendo essas coisas, mas eu jogo uma coisa no TikTok para ver como que vai estourar, depois o Reels, vejo como funciona no Instagram, e por aí vai, eu vou brincando com isso, até porque meu negócio aqui é conversar e aprender com as pessoas. Mas assim, no final das contas, eu vou navegando e aprendendo. E aí me vem uma rede social que ninguém estava olhando, que é um Pinterest da vida. E aí, quando a gente olha para o Pinterest, a gente está falando não de uma rede social que está ali nesse meio, nessa esteira de canais de aquisição, mas que ela está num pré-Google por muitas vezes e inspiracional. Quanto que essas redes, não sendo trivial, não olhando para o trivial todo mundo é ads, todo mundo é Instagram, todo mundo é o que todo mundo faz. Eu sempre gosto de olhar para o lado oposto, e é o que você está trazendo. Ou seja, loucura tem ROI, é uma coisa que eu sempre falo na agência, eu falo, e dentro disso não é loucura de fazer qualquer coisa, mas é justamente a gente olhar para lados onde ninguém está olhando. É falar para o teu chefe que você não vai fazer o ads, vai fazer o orgânico, né? Então, quanto que canal de aquisição, pessoal, é onde o teu público está. Segmente canal de aquisição, onde o seu público está, onde que ele, quais as mídias sociais, quais os canais, se é um blog, não é só mídia social, blog, qual que é o portal e tudo mais. Como você vê isso, Larissa, essas outras mídias sociais, a entrega dessas mídias sociais, o mapeamento de canais de aquisição, que era a tua visão, que é uma expert aqui, eu só sou um curioso. Bom, eu vejo que, por exemplo, o Threads no Brasil, que teve aquela época que o Twitter, bom, o X, né, vamos dizer, o X foi banido. Então o Threads bombou. E eu sei que a nossa social media manager, a Diandra, né, que é a dona do Morgan também, o Pet Influencer, ela começou a postar muito mais no Threads para tentar criar uma comunidade. E eu sei que, assim, toda vez que surge uma plataforma nova de redes, primeiramente eu já baixo para garantir o nome Photoroom, porque você já sabe o quanto é complicado garantir o nome lá sem nenhum asterisco e tal. Mas enfim, eu sempre baixo para garantir o nome Photoroom. E quando a gente começou a postar mais no Threads, a gente viu que o engajamento era muito mais alto do que no Instagram. Por quê? O Threads tem esse back and forth, tem esse retorno, né, de conversas e tal. Então, por exemplo, a Diandra, ela postava uma foto do pet dela na praia IA, vamos dizer. Aí todo mundo comentava, mas como é que eu faço? Aí ela voltava, mas me manda foto do seu pet que eu já boto na praia. Aí ela editava para os usuários e já retornava. E é assim que criava um loop de aquisição orgânica. A gente viu a mesma coisa no Japão. Eu também trabalho com o mercado japonês. Inclusive, eu cubro o mercado... Ia te perguntar isso, Coreia e Japão, não é? Sim, Coreia e Japão, exatamente. E a gente viu que o X, assim, esse formato, né, de redes mais interativas, onde a marca tem essa oportunidade de retornar,
estão indo muito bem para Photo-Room, porque a gente quer criar não só esse vínculo, né, com o usuário, mas também a confiança. Então, quando você começa a criar essas conversas e você mostra o resultado imediato, você já cria confiança. Então, para mim, o importante, principalmente se você quiser, assim, a gente estava falando de diversificação de redes de aquisição, mas, assim, não só do pago e não pago, do pago e orgânico, mas também variedade. Então, como somos uma plataforma muito visual, tem muitas oportunidades para a gente explorar. Isso é muito. Você falou uma. Assim, está sendo aula, tá? Inclusive para a audiência. Minha cabeça aqui está explodindo. Cada palavra. Acho que o final de frase sua é plot twist para mim, mind blowing, tá? Então, assim. Quando você fala, poxa, eu olhei o Threads ali no X. E aí eu vi quanto reverberou em outra rede, quanto que reverberou em outra situação, e aí você já engatou para falar um pouco de uma outra pergunta que eu ia te fazer. E até adorei porque pegou o gancho perfeito. Eu só queria fazer um comentário antes disso para não perder, mas a sua família foi aí te visitar, né? E aí achou que era tudo. Falou, poxa, mas como que você trabalha, né? Achou estranho. A gente teve aqui que estourou o Emily in Paris, né? A gente tem a Larissa em Paris, pô. O que é isso? Temos a nossa. Olha, eu cheguei antes da Emily, então eu acho que é a Emily que me copiou. Temos a nossa, ó, fundo de tela, o fundo aí da sala, né? Tá fundo de tela, acho que é fundo da sala. Tá totalmente Larissa in Paris, o que é isso? Tá totalmente instagramável. Mas assim, como que é, Larissa? Aí eu queria entender como que você mapeia isso. Aí você vai me falar de ferramentas, você vai falar de frameworks, você vai falar de várias coisas. Mas aí você fica à vontade também, se não quiser falar, mas aí vai de você, como você faz. Você tem uma tropicalização de comunicação. Você está falando do mercado cada vez mais crescente, que é o caso do Brasil, que é um país continental. Você está falando de Japão, Coreia, que tem outra forma de lidar com as coisas, né? Eu, como um grande nerd, até se ninguém está vendo aqui, eu estou com a camiseta do Attack on Titan, mas eu sou um fã de tudo que é da cultura japonesa, coreana. E aí você lida também com o México, tá na Europa, e você vai liderando essas coisas, cada um tem a tua história, cada um tem a tua cultura. Como olhar para o negócio, entender os diferentes comportamentos, as diferentes redes sociais, igual, uma vez eu achava muito, assim, lá, 7 anos atrás, eu falei, pô, o Facebook tá morto. E aí eu peguei, fui lá e falei, cara, beleza, deixa eu ver. Aí eu fui entender, para mim é LinkedIn, contratação, trabalho, LinkedIn. Fui entender que em Portugal era Facebook Trabalhos. Enfim, histórias da vida. Quando a gente vai pegar e olhar para isso, como entender essas redes sociais em cada local, né? Como entender cultura, porque é muito economia do comportamento, né? Muito isso. Então, como que vê isso? Sabe uma coisa interessante que eu aprendi essa semana? Eu tô indo pro Japão, né, a trabalho, porque eu tenho uma conferência lá e eu tava montando um cartãozinho, assim, de visitas com o meu LinkedIn e tal, e eu mostrei pra nossa agência, que a gente trabalha com uma agência no Japão. Eu falei assim, será que eu boto meu LinkedIn aqui ou aqui? Aí a moça que trabalha com a gente, ela falou assim, olha, eu vou ser bem honesta com você, a LinkedIn não funciona no Japão, porque no Japão é considerado rude você mostrar o seu histórico de trabalho se você não estiver buscando emprego. E eu olhei para ela e eu falei assim, mas como assim? LinkedIn é uma rede social, né? Eu uso como se fosse, sei lá, um, um jornal, porque eu sempre pego notícias, links para podcasts e tal. Eu aprendo muito no LinkedIn. E ela falou, mas no Japão não é algo que encaixa na cultura. E para mim, eu sempre achei assim que trabalhando com vários mercados internacionais, tá? Eu sempre tive essa vantagem, né, de vir de um perfil, assim, não de um perfil, mas ter um perfil misto, né? Porque eu sou brasileira, mas descendente de japoneses. Eu sempre achava que eu lidava muito bem com essa cultura. Mas para mim foi uma lição em si. Eu pensei assim, nossa,
mas o LinkedIn é rude no Japão. Aí eu comecei a pensar bem e tal, mas realmente foi a primeira vez que eu notei nessas diferenças, porque normalmente, quando um canal funciona pra gente, a gente já aplica pro resto do mundo, porque é a nossa maneira de scale. Então, eu vou ser bem sincera, eu não tenho framework, nada, é mais intuição. É intuição e perguntando pros outros o que funciona e o que não. Mas essa foi uma das grandes lições da semana. Não, mas essa é uma grande lição. É até uma lição para mim. Eu não sabia. Eu acho que a nossa audiência também não sabia, tá? Eu acho que isso é muito legal, né? Porque a intuição é a conversa. Imagino que a interação com times. Poxa, a gente pode puxar para tantos lados aqui, porque, por exemplo, eu lidero o Japão, tenho uma equipe no Japão. Vou ter que sentar com a minha equipe no Japão e ouvir minha equipe no Japão. O que funciona no Japão, sabe? É muito... É você olhar para vários lados, né? Aí, provavelmente, em termos de negócio, alguém fala, pô, mas o LinkedIn precisa de mais negócios? Aí, gente, no Japão o LinkedIn é rude, então vai precisar fazer ali um branding no Japão. Vai ter que entender ali como crescer no Japão. Tem vaga, hein, gente? Tem vaga no Japão aí, pelo visto, pro LinkedIn. Tá. Assim, agora a gente vai aqui para um outro ponto, tá? Que eu quero puxar. Eu sempre puxo. Aqui tem tanta coisa para te perguntar, Larissa, mas tanta coisa que eu queria bater. Você falou de cases, eu queria aprofundar várias coisas, mas eu também vou tomar cuidado para o meu editor não me matar, tá? Mas já fica aqui um convite para uma parte 2, parte 3 para você. Eu sempre puxo aqui no episódio algumas coisas voltadas a branding, né? Eu sempre falo que eu sou um apaixonado por marcas. Gostei muito quando você falou de Brasília, que você puxou assim um branding local, né? Que o branding local é super importante fora do Brasil. Aí, pessoal, não é só o LinkedIn que precisa fazer um trabalho de marca, não. Brasília também, o Brasil também. Que eu já cansei de ver em filme, tipo Capital do Brasil, Rio de Janeiro, Capital do Brasil, já ouvi até Curitiba isso daí. Nossa, Curitiba, aí é sacanagem. Mas aí você pega e você fala, pô, quanto que o branding local não impacta? Aí Sim. Quando você vê uma cidade fazendo alguma coisa cultural, quando você vê alguma situação, sabe que eu estava numa conversa com um amigo meu, que ele até fala japonês de tão fã do Japão que ele é. Ele nunca foi e ele adora e tudo mais. Um abraço, Gus, o melhor massoterapeuta do Brasil, não é mais do ABC. Né? E ele até fala, tipo, japonês, porque ele adora a cultura japonesa. Nossa, a cultura japonesa. As pessoas conseguem aprender um idioma assim, né? Nossa, muita inveja. Vai gostar. Tanto que a gente briga porque eu adoro dublagem brasileira, outro adora a dublagem brasileira também, ele não, começa altas brigas. Mas assim, quanto que a gente entrou numa discussão de falar, pô, a gente sabe que o Japão está com uma questão de taxa de natalidade baixa, né? Uhum. E uma renovação. Mas você fala, pô, então quer dizer, o Japão tende a acabar? Não, muito pelo contrário, tem políticas para isso hoje, né? E justamente aí uma cultura, uma nação, ela não acaba enquanto a cultura dela for muito forte. Seja, a gente pode usar isso como branding local, a gente pode falar o quanto que a cultura, usando o exemplo aqui, pegando de gancho dessa, já que entrou nessa conversa, o quanto que a cultura japonesa não ajudou em relação ao crescimento do país de ser uma potência mundial, né, ressurgimento pós-segunda guerra e por aí vai. Isso é branding local, gente. Isso é uma coisa que Brasília não tem, tá? Então o que a gente começou a falar aqui. E aí eu puxo muito para essa parte de branding, e aí eu busco entender e perguntar para você, que é uma especialista, e já perguntei para outros convidados também. Você é de growth, certo? Growth aqui no Brasil, eu brinco que parece, até estou nos grupos de growth no Brasil, e parece que uma galera se tornou uma seita de growth no Brasil. É uma religião,
Mas assim, growth hoje é uma coisa muito importante para qualquer empresa. E é só que eu acho que a galera acaba confundindo um pouco growth com só growth e não olhando para o mixed marketing. Sim. E aí você olha para quanto que o branding é importante para o growth, quanto que as diversas disciplinas, performance, growth e branding, que hoje são os 3 pilares que um CMO precisa conhecer no Brasil para isso, quanto que é importante para você, como que você vê isso trabalhando junto, Larissa? Nossa, eu acho que a combinação dos 3 é muito importante. E quando eu penso em branding, assim, principalmente para software, no nosso caso, assim, o Photoroom é um software, né, no final do dia, é mais focado em uma confiança que você cria com o cliente, porque a sua brand, você promete um resultado. Então, no nosso caso, prometemos fotos profissionais para os nossos usuários. E se você não tem essa confiança, você não vai ter retenção, você não vai ver que os seus usuários vão espalhar, né, a mensagem do seu produto, vão compartilhar assim, o Photoroom com seus amigos, tal. Então é muito importante ter isso, mas também vendo que outras áreas, assim, como a aquisição, que a gente estava comentando, é importante também, porque você pode incorporar o seu branding nos canais de aquisição. Então, justamente que a gente conseguiu fazer com as redes orgânicas que eu estava comentando. Por exemplo, esse canal, né, de Threads ou X, onde você tem esse acesso, vamos dizer, esse acesso aos funcionários da Photoroom que podem responder às suas dúvidas, que podem ter mais ideias de como você pode posicionar sua marca, que podem te ajudar não só com as fotos, mas podem ajudar a crescer a sua marca em geral, é muito importante. Legal isso, porque você falou também uma coisa, eu fiquei bem atento em vários pontos, tá? Seus aqui, você falou que eu tô puxando agora também. Usei o momento oportuno para isso. Mas quando você fala, pô, gastei um dinheiro em ads, um dinheiro em 20 mil reais em ads, eu falo, pô, vai retornar esse dinheiro em ads. Não necessariamente vai entrar em lucro. Não necessariamente vai entrar em vendas. Muito por vezes tem aquilo que é uma outra briga que Growth vai entregar bastante, né? Que é justamente os números de branding, os números de quanto engajaram, aquilo, né? Você fala, pô, tô fazendo mídias sociais, tô investindo e ninguém tá impactando, ninguém tá conversando, ninguém tá vendo. Aí você para, aí você tá num café, já aconteceu comigo, e fala, pô, eu vi lá que você faz, tal, olha só, muito legal essa oportunidade. Então, às vezes, é a médio e longo prazo, e também de forma indireta, é o quanto que você vai sendo conhecido, né, Larissa? E growth também, para mim, assim, voltando pro assunto de experimentação, é muito isso também, porque você nunca sabe o que realmente vai funcionar. Então, quando você tem esses dados, né, quando você pode acessar, assim, quando você pode ver, né, realmente o resultado com números e resultados concretos, fica muito mais fácil de fazer decisões. Eu fiz um curso bem interessante com uma grande brasileira também, desse mundo de growth, que é a Gina Gothels, né, que ela foi VP de growth do Duolingo, bem no começo do Duolingo. E ela sempre assim falava que você tem que fazer A/B test com tudo. Então ela estava comentando que até a Duolingo no começo, quando eles lançaram a corujinha lá, né, o Duo, eles testaram o quanto que as lágrimas do Duo iam impactar a retenção dos usuários. E eu acho que o número era o quê? Umas 5 ou 6 lágrimas, eu não lembro exatamente. Mas eles testaram isso. Então eu acho que growth também tem muito a ver com puxando dados, né? Puxando realmente esse lado mais numérico para realmente ajudar as suas hipóteses. Larissa, quais são as estratégias, ativações, puxando de novo para brand, tá? Quais são os planos? Assim, eu tô falando de planos para 2025, mas eu tô com muitas reticências em falar planos para 2025. Para quem não sabe, o ano fiscal ele começa muitas vezes no Brasil em março, tá?
E vai até, algumas finalizam em dezembro, outras em março do próximo ano, né, 2026. Então, vamos falar desse biênio, né? Como que vocês estão pensando em relação a essas ações, ativações da Photo-Room 25, 26, os planos para o Brasil? Conta um pouquinho aí pra gente. Bom, no meu mundo ideal, a gente estaria patrocinando o BBB, porque você vê que todas as grandes marcas estão lá, o Mercado Livre e tal. Mas eu não sei se está nos nossos planos, porque realmente é algo bem difícil de realizar. Mas pensando mais assim em localizações ativas, né? Eu acho que seria interessante se a gente começasse a ampliar um pouco mais o nosso portfólio B2B no Brasil. Porque a Photo-Room está nessa fase de transição, né? Que a gente focava muito no consumidor e agora a gente quer focar um pouco mais nas grandes empresas. Inclusive, a gente recentemente assinou uma parceria com a Rappi para ajudar os restaurantes, né, da Rappi melhorarem um pouco mais a qualidade das suas imagens e para dar um toque mais uniforme, né, aos menus, porque os menus digitais são realmente muito dependentes dos restaurantes. Não é que a Rappi pode ir lá tirar foto para todo mundo. Então, os donos dos restaurantes são responsáveis por isso também. E não é que eles são fotógrafos, então eles dependem um pouco mais, assim, nesse sentido do IA para ajudá-los com o resultado final. Mas em termos de planos de ativação, eu estou querendo muito participar do Mercado Livre Experience, porque um dos nossos grandes públicos, assim, em termos de usuários, são vendedores do Mercado Livre. Ano que vem a gente estava em contato com a Sebrae, porque eles também realizam eventos, mas infelizmente não deu certo por questão de tempo. Mas esse ano seria bem interessante se a gente retomasse assim, essa conversa e tal, porque eu acho que no Brasil é muito importante ter assim, essa presença presencial para poder criar confiança com o consumidor. E eu acho que isso que está faltando um pouco na nossa estratégia atual. Acho muito legal isso. Depois a gente conversa aqui em off. Teve o episódio da 4ª temporada com a líder de social commerce do Mercado Livre, né? Que aqui tá a nossa audiência está convidada aí a ouvir também, com a Renata Gerês, uma amigaça minha. Eu acho que tem muito aí a gente conversar aí no off, né? Eu acho que faz total sentido. Total sentido. Tem também ações minhas aí no meu off de trabalho que eu já pensei bastante nisso também em relação. Mas são histórias, conversas que a gente não pode deixar aqui à luz dos holofotes. Larissa, que prazer absoluto. A gente está chegando agora à última pergunta do podcast. Mas antes dessa última pergunta do podcast, eu queria complementar a primeira pergunta. Quem é a Larissa? Seus hobbies? O que gosta de fazer? Filme predileto? País predileto? Quem é a Larissa? Quem que é a Larissa sem a Photo-Room? Nossa, é bem difícil. Bom, primeiro, eu adoro viajar. Na verdade, uma das minhas metas de 2025 é conhecer mais o Brasil. Porque eu confesso que quando eu vou para o Brasil é mais assim para ver minha família e tal. Então eu acabo passando muito tempo em Brasília. Eu conheço tudo o que tem de Brasília, mas eu fui para o Rio pela primeira vez em dezembro agora e eu fiquei chocada. Eu fiquei assim, mas como assim? Isso é o Brasil. Aí eu comecei a entender, né, por que o branding do Rio é tão forte, porque realmente o Rio é muito lindo. São Paulo também eu quero conhecer mais. Então, eu adoro viajar. Eu adoro também costurar, né? Eu estava falando que assim, na minha vida passada, eu sempre sonhei de trabalhar com moda. Então, no meu tempo livre, eu gosto de pesquisar assim, várias tendências de moda, eu gosto de costurar as minhas próprias roupas. E eu sempre tive assim, esse lado, não sei, esse lado mais de empreendedora que talvez se realize no futuro. Então, quem sabe no futuro a gente vai estar conversando não sobre a Photo-Room, mas sobre a minha futura marca de roupas. Eu também adoro cozinhar. Então, eu estou sempre tentando, assim, não sei,
misturar ingredientes novos, né? Recentemente eu descobri que tem uma loja brasileira aqui perto da minha casa que vende farinha de tapioca. Então, o meu objetivo esse final de semana é tentar fazer pão de queijo pela primeira vez. Então, eu não sei se vai dar certo, mas... Olha, você vai conseguir, no meu, bem mais que eu. Eu, basicamente, a minha mulher, ela cozinha muito, e aí eu basicamente, se tiver que fazer um pão de queijo, eu vou lá na casa do pão de queijo e coloco aqui e falo, beleza, deixa eu assar aqui, rapidamente. Mas quando você tiver a tua loja de roupas, você vem contar pra gente. Já tem, eu acho, uns 3 episódios aqui combinados, tá? Então a gente vai desdobrar a parte 2, parte 3, tá? Das estratégias aqui de social. E a gente tem aí, quando você montar a tua loja, você vem, pode vir a Larissa Morimoto sem Photoroom também, tá bom? Com Photoroom, sem Photoroom. A Photoroom tem as portas abertas aqui no marketing de podcast, e você também, tá bom? Obrigada, Bruno, foi um prazer. Imagina, agora não acabou ainda, Larissa. Queremos ainda que a audiência saiba que provavelmente muita gente vai querer, e eu imagino, conhecendo também o público, que vai querer 50 milhões de visualizações no TikTok, tá? Larissa, quem quer seguir os teus passos? Quem quer seguir um pouco da carreira que você teve, eu sei que é fora de cogitação, muitas vezes tem internacional, mas assim, céu é o limite, ao meu ver, impossível não é nada. Como que é aí, para quem está ouvindo, para quem quer seguir seus passos, ou quem quer trabalhar internacionalmente, ou quem quer trabalhar com comunicação principalmente, quer trabalhar numa grande empresa, quer trabalhar na Photoroom, que seja, indica um pouquinho aí de obras. Gente, Emily in Paris, tá? Eu só brinquei aqui, não, tá? Mas também indico pra vocês assistirem, tá? Mas o que você... As indicações, séries, filmes, livros, uma cifra, um texto, o que você quer indicar, pessoal? Bom, algo que eu sempre indico, assim, principalmente para gente que está começando, assim, a sua carreira de trabalho, né? E tem muita gente que entra em contato comigo pelo LinkedIn, perguntando, assim, sobre a minha trajetória, porque realmente, hoje em dia, o mercado de trabalho está muito competitivo. E eu sempre falo que networking é uma das estratégias mais importantes que qualquer um tem que desenvolver. Porque networking vai abrir não só portas para você no futuro, mas também vai te dar ideias sobre como os outros estão pensando. Então, por isso que eu adoro escutar podcasts, que eu gosto de stalkear as pessoas no LinkedIn e tal, para entender um pouco mais como que eles chegaram nesse ponto. Porque as pessoas, essas conexões com as pessoas são muito importantes no seu dia a dia. E te dão ideias também para o futuro, né, de como você pode desenvolver a sua carreira. Eu sempre falo com o meu chefe atual, né, sobre assim, o meu futuro e o que eu quero realizar na minha carreira, e ele sempre fala que é importante eu conectar com pessoas que estão nos cargos atuais, assim, que eu pretendo ter no futuro. Então, networking é uma das áreas mais importantes para qualquer um. Eu não consigo recomendar, assim... Recomendação 1000 da minha parte. Participem de rodas de networking, estejam em eventos e por aí vai, né? Hoje em dia tem muitos eventos online também, você pode fazer parte de comunidades, não só no LinkedIn, mas também no Facebook, né? Como a gente estava comentando que em Portugal, para encontrar trabalha tudo através do Facebook. Mas eu acho que conhecendo as pessoas, entendendo um pouco mais sobre a carreira delas, é bem interessante. Olha, agora eu vou pedir as suas considerações finais, tá? Mas eu já quero te agradecer muito, tá? Agradecer sempre a Sing Comunicação, Sing sempre está ajudando a gente aqui fazendo o meio de campo, né? Mas te agradecer também da sua disponibilidade, viu? Eu sei que o dia a dia é complicado, eu sei que tem 320 tarefas por dia e que a gente completa 150, as outras a gente joga e depois amanhã são 500 e poucas, ignorando a matemática.
Mas eu queria te agradecer muito, muito mesmo. Foi um papo riquíssimo. Vejo que a gente vai conseguir passar muito conhecimento, tá, para não só a geração Z, mas todos os ouvintes aí do Marketing The Podcast. O Marketing The Podcast, ele roda na VESA TV, então ele roda 24 horas aí no Prêmio ABC da Comunicação, que é um dos prêmios mais importantes, né, aí do Brasil, de comunicação. Um dia vai ser Caboré, um dia vai ser Cannes também, tá? Mas, assim, muito obrigado por participar e ter esse tempo, essa janela de tempo do almoço, pelo menos aqui no Brasil, para poder participar, viu? Ai, obrigada, Bruno. Realmente foi um prazer falar com você e eu aprendi muito, assim, eu tô com muita energia agora para continuar meu dia. Maravilhoso, maravilhoso. Parte 2. Maravilhoso. E vamos aqui usar Photoroom para fazer também o podcast. Tá. Então, gente, finalizando aqui mais um episódio do Marketing The Podcast. Sempre que eu falo mais um episódio, eu me sinto um pouco mal, porque cada episódio para mim é único. Então, episódio do Marketing The Podcast, mais um por linguagem, mais super especial, como sempre. Essa quinta temporada é a primeira em vídeo e, consequentemente, aí a gente vai ter muitas outras, né? Como vocês sabem, a gente está ali no Spotify, a gente está na Deezer, está no Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube e por aí vai. Tá? Então, futuramente a gente faz em teatro, tá? Então, muito obrigado pela audiência, por vocês sempre estarem com a gente. O Marketing The Podcast está aqui na quinta temporada, já passou de 70 episódios. É justamente por vocês acompanharem, por estarem com a gente. E também fazer aqui o meu merchan. Marcas que queiram aqui aparecer no Marketing The Podcast, queiram estar aqui com a gente, fiquem à vontade aí para entrar em contato, tá? No e-mail que tem ali na bio do Instagram, ou até respondam aqui em comentários desse episódio. E é isso, é um sonho realizado. Sempre falo para vocês a frase mais importante, mais inteligente já dita, tá? Que é justamente a frase de Sócrates: só sei que nada sei. E isso que o podcast foi colocado, para só sei que nada sei, e também com enfoque em gente que faz o mercado acontecer. A Larissa esteve aqui hoje, como outros convidados maravilhosos, e que fazem o mercado de fato acontecer. A questão é que não é só Brasil, é global, tá? Então, sigam a Larissa no LinkedIn, vai ter aqui nas redes sociais, tanto do LinkedIn quanto do Instagram. Sigam, ela tem o perfil dela também, que ela também divulga as questões dela, que também devem seguir para vocês descobrirem como fazer 50 milhões de views. Agora você vai ser cobrado, a Larissa ferrou, tá? Então, é isso. Pessoal, muitíssimo obrigado e até o próximo episódio. Nos vemos em breve.